Olha, primeiro eu quero falar sobre essa abertura de inquérito pela PGR. Eu acho esse fato muito importante, relevante. Nós tínhamos feito uma representação e apresentado quinta-feira passada, em cima de 3 crimes. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para mim, o que ele está fazendo é a continuação da depredação do Supremo. Vocês lembram do 8 de janeiro? É igual o que ele está fazendo. Porque ele está mentindo fora do país, articulando com autoridades estrangeiras, na verdade, sanções contra vários ministros, contra o Procurador-Geral da República, contra um delegado da Polícia Federal. Essas sanções são estendidas aos familiares. E são sanções, segundo o Procurador-Geral, ele usa o termo aqui, pena de morte civil internacional. Esse é o termo. A gravidade da ameaça e se apeça de pena de morte civil internacional. Os sancionados deixam de ter cartão de crédito aqui. Então, eu fiz a representação em cima de 3 crimes. Primeiro, é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L. Segundo, coação no curso do processo, artigo 344. Quanto a isso, o Procurador-Geral aceita com contundência tão forte que ele intima Jair Bolsonaro a prestar depoimento. Está aqui o ponto que ele fala. Oitiva de Jair Bolsonaro para que preste esclarecimento a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita. Isso aqui é a peça do procurador. E ele também fala sobre o financiamento da estadia dele, que, segundo disse o Bolsonaro, é custeado pelo próprio Bolsonaro e está aqui nessa peça. Então, essa coação do custo do processo é algo muito grave. Isso está acontecendo. E eu falo também aqui atentado contra a soberania nacional. Então, veja, eu acho que é um fato importante, porque não é qualquer coisa que a gente está vendo. Primeiro, uma ingerência. Se sai uma sanção dessa, uma ingerência externa e inadmissível. Agora, Eduardo Bolsonaro é deputado licenciado. Eu quero aqui, chamei essa coletiva para dizer que nós também estamos entrando no Conselho de Ética, porque ele é deputado licenciado, mas ainda é deputado. Ele não recebe nesse período os subsídios, mas ele pediu licença em 20 de março, ele tem até 20 de julho como deputado licenciado, e um fato como esse não pode passar sem que o Conselho de Ética se pronuncie. Então nós estamos entrando ainda hoje com a representação no Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro. Tá. E a expectativa do senhor agora em relação a essa denúncia? A expectativa é total, porque primeiro a PGR abriu esse procedimento. O relator é o ministro Alexandre Moraes. Você sabe que eu fui o autor de uma representação pedindo a apreensão do passaporte dele. Fui eu, naquele período, que entrei. Eu e o deputado Rogério Correia. No caso, a PGR deu contra e o Alexandre Moraes deu contra. Só que antes disso ele fugiu. Essa é a verdade. Ele saiu antes, de certa forma, meio apavorado e saiu do país. Mas a PGR não abriu o procedimento. Nesse caso, abriu o procedimento. E o documento, a manifestação do Procurador-Geral é uma manifestação muito dura, né? Em que fala disso, em que fala em especial dessa obstrução de justiça. E fala também em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que isso tem que ser investigado de fato. Porque, como eu citei, tem trechos aqui muito duros, em que ele fala da contundência com que o Eduardo Bolsonaro atua lá fora do país, atacando as instituições como um todo. Ele fala do Supremo, ele fala da Procuradoria-Geral, fala da Polícia Federal. Então, eu acho que isso aqui vai ter um efeito muito importante. Primeiro, é uma resposta. É uma resposta. Eu acho que o Brasil, como um todo, tem que entender que aqui não é disputa de um lado contra o outro. Aqui é o momento da gente defender o nosso país de uma agressão. E essa agressão está sendo estimulada por um deputado que ainda tem mandato.
Então eu espero, sinceramente, que isso aqui tenha consequências e acabe punindo. Na minha representação, tem um pedido de prisão preventiva para o Eduardo Bolsonaro. Isso vai ser analisado, avaliado no momento adequado pelo ministro Supremo. Mas o fato é que tem um pedido também de prisão preventiva dele. Aí o senhor pede a cassação do mandato dele por essa articulação que ele está fazendo lá nos Estados Unidos? Claro, claro. Por muito menos aqui, entram no Conselho de Ética. Você veja que estão tendo, na minha visão, uma injustiça contra o Glauber. Enquanto um deputado como esse, é muito grave o que ele está fazendo. Ele está conspirando claramente contra uma instituição nacional. Não é contra um PT, não é contra um lado. É contra o Supremo Tribunal Federal, contando inverdades, que aqui existe uma ditadura. Eles têm todo o direito de defesa. Vai começar o julgamento do pai dele. Agora, fica claro que ele está querendo coagir os ministros do Supremo com uma pressão como essa. Está querendo coagir todo mundo. Está querendo coagir delegados da Polícia Federal, Ministério Público Federal. Então é algo muito grave o que a gente está vivendo. Por isso eu peço que amplos setores da sociedade brasileira se levantem no momento contra isso. É algo não visto, eu não conheço, eu não consigo imaginar na história recente do país uma agressão tão grande como essa. No curso de um julgamento, imagina se sai uma sanção dos Estados Unidos no curso de um julgamento independente como esse sobre um golpe de Estado, sobre uma trama violenta de derrubada de um presidente da República. Então eu acho que não é um fato qualquer a abertura desse procedimento pela Procuradoria-Geral da República. Agora, líder, o senhor Agora, se vai quiserem ser falar de outros assuntos... O senhor vai ser ouvido, não vai? Vou, e é muito bom isso, porque não adianta apagar vídeos, não adianta apagar tweets, porque a gente já foi coletando todo esse material, que eu acho que é um material de prova. Na verdade, esse Eduardo Bolsonaro, ele se autoincrimina. Quem vê os vídeos dele, a gente viu todos os vídeos, é muito claro o propósito, o tom deles, de ameaça, tentativa de intimidação. Ministro Alexandre de Moraes, o senhor vai ver. É assim que ele age. Então está muito claro. Eu acho que ele, em todos aqueles vídeos, eu acho que ele conseguiu construir provas contra ele próprio. E o senhor está preparado para citar? Preparadíssimo isso. Preparadíssimo. E feliz com essa edição da PGR. Obrigado, tá? Vocês querem falar de outros assuntos aqui? Tem uma semana de esforço concentrado, algumas pautas aí. O que o senhor acha que vai andar em relação, por exemplo, também o projeto do INSS? O presidente já sinalizou quem vai ser o relator, isso anda essa semana? Não, até agora não foi designado o relator. Esse é um tema muito importante, mas tem que ser designado o relator. O governo federal está se apressando na tese do ressarcimento. Teve outro mês já o ressarcimento. A Polícia Federal continua aprofundando as investigações. Deve ter novos fatos disso aí. Eu acho que não vai ficar nada sem ser esclarecido pela Polícia Federal. Quando a Polícia Federal atua assim, agora, de fato, estamos esperando um relator para construir o texto para ser votado no plenário. Do mais, estamos com a pauta relativamente tranquila aqui. Vamos discutir um tema que é importante hoje, que é sobre gripe aviária. Tem detalhes que têm que ser ajustados, né? Mas é uma pauta relativamente tranquila. Eu sei que vocês vão me perguntar do PDL, do IOF. Eu não creio, porque, veja, o governo mesmo, com a reação que houve, fez um pequeno recuo e fez correções no projeto do IOF. O fato é o seguinte, todo mundo aqui acompanhou a discussão do arcabouço, o governo fez um contingenciamento de 20 bi, bloqueio de 10 bi, e tinha que conseguir medidas também extras de arrecadação. E esse foi o caminho. Então, veja, a oposição apresentar PDL é papel da oposição. Eu sempre tenho visto aqui que a oposição gosta de cortar, mas sempre quer cortar de saúde, educação, de programas sociais, quer mexer no Bolsa Família. E isso a gente não aceita. Então, se quiserem mexer no IOF, tem que ter uma fonte alternativa de receita. Porque se não tiver uma fonte alternativa de receita, a consequência concreta disso é que tem que ter um contingenciamento de mais de 20 bi. Né?
Então, em vez de 30 bi, seriam 50 bi. Eu acho que ficou muito bem equilibrado com os setores do mercado, com esse recuo feito pelo governo, o texto. Então, eu não vejo o clima disso ser votado assim. E foi estabelecida uma coisa pelo presidente Hugo Mota, que a pauta de uma semana sempre é decidida pelo Colégio de Líderes. Então tem um tema que para nós era um tema importante, nós estávamos preocupados, que não entrou na pauta, e a gente achou importante, que foi o tema do licenciamento ambiental. Então é zero a possibilidade de um PDL desse ser votado assim, a toque de caixa, essa semana. Se eles insistirem, vai para o Colégio de Líderes, mas eu tenho certeza que esse tema não vai ser colocado como prioritário. Até porque nós estamos discutindo a reforma do imposto de renda, tem toda uma discussão também sobre arrecadação, sobre reforma tributária tramitando. Então eu tenho certeza que a Casa não vai optar por esse caminho de aprovar um PDL como esse. E licenciamento ambiental, Lili? Então, licenciamento ambiental, nós temos muitas preocupações. Nós achamos que esse texto é muito ruim, desestrutura todo o sistema que foi montado ao longo da história. E a gente vai tentar aqui barrar, negociar, modificar o texto. Então a gente sabe que ele tem que vir direto para o plenário, ele vem direto para o plenário, mas eu espero que a gente ganhe tempo, e a gente quer tempo. Não vai passar por pra... isso? Não pode, porque já tinha saído daqui, foi para lá, Tá, e agora tá voltando. vem direto para o plenário. Então a gente está aqui muito preocupado com esse tema, querendo achar um caminho, querendo construir pontes para pelo menos melhorar o texto. A destruição, que seria a aprovação desse projeto nos temas ambientais do país, o retrocesso é muito grande. Então a gente vai lutar aqui para que esse projeto não seja aprovado da forma como foi aprovado no Senado. Agora, líder, voltando ao IOF, se não for alterações feitas no IOF, o governo tem algum plano, não sendo o IOF? Não, é por isso que eu estou muito tranquilo, sabe, pessoal? Eu vi muita gente falando, estamos achando, gente que falava, inclusive, talvez aquela declaração do Hugo signifique isso. Eu estou tranquilo que isso não vai acontecer. Que as mudanças, a maior reclamação que teve por parte do mercado, a mudança foi feita. Então eu não vejo clima. É claro que a oposição sempre vai querer, em cada tema como esse, fazer o papel dela. Mas não vejo que tenha clima para isso, não vai ser votado essa semana, tem um colégio de líderes, porque o impacto, a desarrumação seria muito grande, votar um PDL como esse. O impacto concreto, no primeiro momento, é o contingenciamento, que teria que ser ampliado. Eu acho que ninguém quer aqui nessa casa, porque isso paralisa programas, paralisa projetos que estão em andamento, isso repercute na base eleitoral de cada deputado. Então eu quero tranquilizar, eu acho que a chance de um PDL desse ser aprovado é perto de zero. E a fala do presidente... Tem pressão de confederações, CNC, CNI, CNA, tá todo mundo pressionando, emitindo uma nota, acho que 7 confederações para o Congresso derrubar. Então, assim, por mais que seja um movimento de oposição, também é um movimento que está vindo um pouco para... Claro, aqui sempre quando se coloca alguma coisa que mexe com o andar de cima, a grita é muito grande. É impressionante. Qualquer coisa que toque em grupos empresariais dos mais ricos tem reação. Mas tem um bom senso aqui da casa. Porque quem vai pagar a conta é a própria casa, com cortes muito expressivos no orçamento da União. Então, da nossa parte, é uma preocupação muito grande que os mais pobres não sejam punidos com isso, porque na hora de cortar tem que cortar de algum lugar, né? É sempre assim aqui no Brasil. Os muito ricos, os mais ricos, não querem pagar mais impostos. A gente está vendo esse debate agora em relação à isenção do imposto de renda. As pessoas, tem gente que diz, eu concordo que não tem que pagar até 5 mil. Mas na hora de quem recebe muito, tem uma renda muito alta e não contribuir, tem reação. Não querem pagar. Então veja, é natural essa reação de setores. Toda vez que você mexe um pouco e tributa um pouco o andar de cima, tem algum tipo de reação. Mas eu estou muito tranquilo quanto ao ambiente aqui, porque as pessoas têm noção que o impacto no orçamento, o nível de cortes no orçamento
ia ter um prejuízo muito grande em vários projetos em andamento. E a fala do presidente Hugo Mota hoje? Eu encaro como normal, eu vi como uma resposta a uma entrevista do ministro Haddad, que talvez em algum aspecto tenha sido mal colocada, e vida que segue, um assunto superado. Eu encaro dessa forma. Eu conheço bem o presidente Hugo Mota, é um conciliador. Eu acho que isso aí é um fato, que acontece, você dá uma declaração, o outro responde. Faz parte da vida política nossa aqui. Essa não significa dizer que é uma crise, muito pelo contrário, todo mundo tem maturidade, e eu acho que isso já está superado. Líder, o presidente acabou de falar na CNI que vai discutir o PDL na próxima reunião do Colégio de Líderes. Não pode ser pautado na semana que vem? Mas é claro que o presidente Hugo Mota ele está numa reunião na CNI, é claro que ele vai dizer que vai discutir isso na próxima reunião do Colégio de Líderes. Já iria, porque todo líder, quando apresenta, qualquer partido quando apresenta, isso é pautado na reunião do Colégio de Líderes. Então, o que eu acho que o presidente falou foi o óbvio. Mas volto a dizer, eu tenho convicção de que a chance no PDL desse ser aprovado, ser votado, ser pautado, votado e aprovado, é perto de zero. Tá bom, pessoal?